Boa tarde, primeiro ano, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu vim aqui para nós encerrarmos a nossa apostila do segundo bimestre, tá? Vocês realizaram, né? Acabaram de realizar aí a nossa segunda atividade avaliativa desse bimestre, mas se vocês acompanharem na apostila, vocês vão observar que faltou uma parte do conteúdo aí que eu não cobrei na atividade avaliativa, né? Porque nós não havíamos trabalhado, porém faltou uma parte para eu terminar a explicação e nós finalizarmos aí o nosso conteúdo desse segundo bimestre, tá? Então, nós trabalhamos, né, na primeira atividade avaliativa com os tempos presentes, os tempos, né, do presente do verbo to be, presente contínuo e o presente simples. E nessa segunda atividade avaliativa que vocês resolveram, nós trabalhamos um pouquinho sobre o simple past, o passado simples, e o past continuous, e o passado contínuo, tá? Aí lá na página 47 da apostila de vocês podem pegar aí a apostila para acompanhar. Lá na página 47, nós vamos falar um pouquinho sobre uma expressãozinha do inglês, tá? Que é o used to. Certo? Esse used to é uma expressãozinha formada pelo verbo use no passado e a preposição to, né? O que tem de diferente essa expressão? Toda vez que vocês encontrarem uma frase, né, uma frase dentro de um texto, ou que vocês quiserem montar uma frase, quiserem falar, esse used to, quando ele for usado, combinado, né, o verbo aí e essa preposição to, ele vai ser traduzido como verbo costumava, tá? Então, toda vez que você quiser dizer que você costumava fazer alguma coisa, é esse used to que nós vamos usar. Observem que o verbo use, ele está até no passado, né? Porque, ó, costumava é passado, por isso used no passado, tá? Então, se eu quero dizer que eu costumava comer frutas quando eu era criança. Então, como que eu vou dizer isso em inglês? I used to eat fruit when I was a child, tá? Quando eu coloco costumava comer, vocês observem que o segundo verbo, no caso aí o comer, ele é um verbo que ele vem no infinitivo, tá? Esse to, ele acaba colocando o verbo no infinitivo. Costumava comer, costumava beber, costumava fazer, tá? Então, o verbo ele não pode sofrer nenhuma alteração. Então, I used to eat. O verbo fica normal na forma de infinitivo, ok? Então, lá na página 47, vocês têm um exemplo, né, de algumas orações lá. E aqui, tem um parágrafo que está dizendo lá: a expressão used to é usada para falar de algo que aconteceu repetitiva e continuadamente no passado, mas não acontece mais, tá? Então, quando eu digo que eu costumava, eu vou me referir a uma ação que acontecia de forma, né, repetida. Acontecia aí repetitivamente, ok? Então, hoje não acontece mais, né? Então, ó, eu costumava comer frutas. Quer dizer que antes eu realizava essa ação, mas que hoje eu não realizo mais, ok? E aí, lá na página 47 também, a apostila vai mostrar para vocês a questão da interrogative e da negative dessa expressão, tá? Por quê? Como nós usamos a expressãozinha no passado, used, nós já estudamos anteriormente que quando eu uso um verbo no past, no passado, na hora de colocar uma frase na negative ou na interrogative, esse verbo, ele vai vir acompanhado do auxiliar do passado, que no caso vai ser o did, tá? Então, se eu quiser perguntar, por exemplo, para alguém, se a pessoa, né, você costumava fazer tal coisa, então na interrogative eu tenho que usar o did. Did you use? Aí o verbo ele já não vai mais para o passado, tá? Eu volto ele para o infinitivo, eu tenho que tirar o D. Então, did you use climb trees when you were a child? Então, você costumava subir em árvores? Did you used to climb? Aí o used to ele vai ser traduzido como costumava porque apareceu o did, que é um auxiliar que está indicando o tempo passado.
tá? E aí na negativa, para dizer que eu não costumava, então eu vou dizer lá, I didn't used to climb trees when I was a child, por exemplo, tá? Então, I didn't used to, ok? Então, na verdade, a única observação que eu gostaria de fazer é em relação mesmo ao significado, né, dessa expressão. Então, observou lá, porque muitos alunos, quando eles veem o verbo use, eles vão traduzir o use como usar, né? Então, às vezes vai colocar lá I used, às vezes tem aluno que vai querer traduzir, por exemplo, como eu usava. E, na verdade, né, a expressãozinha aí used to tem que ser traduzida como costumava, tá? Quer dizer que a pessoa costumava repetir essa ação no passado, mas hoje ela não realiza mais, ok? E aí a questão da interrogative e negative, para reforçar, sempre usando o did, que é o auxiliar do past, do passado, tá? Vamos dar uma olhadinha ali na página 47, eu vou mostrar para vocês. Olhem aqui, ó. Vocês têm, tá? Então, olha lá. Used to é uma expressão que deve ser conjugado como qualquer verbo no simple past. Então, olha lá na afirmativa. I used to play with my dolls. Então, eu costumava brincar com as minhas bonecas. Se eu vou pôr na negative, olha lá. He didn't use to play the guitar so well. Então, olha lá, usei o auxiliar did na negativa, didn't, e o verbo ficou normal, né? Então, ele não costumava tocar violão tão bem. E a interrogative, did you used to get up early? Então, olha lá, você costumava acordar cedo? É uma interrogative, é uma question. Usei o auxiliar do past, né? Olha lá o did. E o verbo sem a terminação do D, né? Porque, na verdade, o passado ele já foi feito aqui com o did. Ok? Então, tem essa tabelinha aí. E aí, tem aqui uma explicaçãozinha para vocês compararem, né? Duas estruturas que vai indicar aí a ação no passado, que eu acabei de comentar com vocês, né? Olha lá, então, use it to play soccer. Então, eu jogava futebol, eu tinha esse costume, tá? Eu costumava fazer, então é uma ação que se refere ao passado, né? Mas, às vezes, esse use it to vai estar acompanhado de um verbo no gerúndio. Então, olha lá, I'm used to working hard. Então, estou acostumada a trabalhar pesado. Isso aqui está indicando uma ação no presente. Então, eu tenho used to, mas observem que ele está acompanhado aqui do verbo to be no presente. I am used to. Eu estou acostumada. Ele acaba sendo usado aqui como um adjetivo, tá? Então, aí vocês precisam tomar cuidado. Tudo bem? Bom, eu acredito que vocês não, né, devam ter tido aí problemas, até porque nós já trabalhamos o simple past, né? É só uma questão mesmo de conhecimento aqui da estrutura, da expressãozinha aí do significado. Então, para fixar essa parte, nós vamos fazer alguns exercises referente a essa expressão, tá? Então, aí na página 47 de vocês mesmo, vocês podem marcar o exercise number 1, o number 2 e o number 3 e o number 4, tá? Então, o number 1, ele vai pedir para vocês montarem frases usando aí a expressãozinha used to. O number 2 é um exercise de múltipla escolha. O number 3 é um exercise para marcar as alternativas incorrect, tá? As alternativas incorretas. E aí no number 4 vocês vão corrigir. Essas alternativas incorretas, elas vão estar erradas de acordo com o uso da expressãozinha used to, tá? Então vocês vão observar aí a questão da afirmativa, da negativa, da interrogativa e vão assinalar aquelas que estão erradas e depois corrigir as expressões embaixo. Ok? E também nós temos os testes dessa última unidade, dessa unidade 3 da apostila, tá? Os testes, eles vão envolver esses últimos conteúdos que nós trabalhamos. Present Continuous, Simple Past e agora a expressãozinha used to, tá? Então, começando lá na página 49 até a página 54, vocês têm todos os testes dessa unidade. São 17 testes ao todo. Lembrando também que esses testes, eles envolvem a questão da leitura e da compreensão, tá? Do reading. Então, leiam os exercícios, leiam os textos ou os excertos dos textos, né? Os exercícios que forem gramaticais, então, vão envolver, como eu disse, aí os tempos verbais que nós trabalhamos. Façam as atividades com atenção. Se tiverem alguma dúvida, se tiverem algum problema, como eu sempre falo,
podem me enviar uma mensagem, podem me perguntar, que eu estou aqui à disposição para ajudá-los, ok? Fico aguardando a resposta, né? A foto com a resposta de vocês. Não esqueçam sempre de identificar as aulas, tá? Tem aluno que ainda não está identificando as aulas, então escreva lá referente a qual aula vocês estão me enviando a atividade e bom trabalho, ok? Qualquer dúvida, estou aqui para ajudá-los. Até a próxima!